Este é o nosso projeto do conversor de unidades dado para a matéria de Programação Orientada a Objetos 2. E durante todo o processo, sempre que alguém fosse escrever um método, deveria ter mais alguém com ele para garantir que o código fosse escrito de maneira coerente, onde ambos concordassem tanto na nomenclatura quanto na implementação de cada parte. A cada determinado período se alternavam os papéis de navegador e condutor dentro do par. E essa metodologia que a gente usou é denominada XP, e graças a ela a gente conseguiu um código mais limpo, de melhor estrutura, indentação e nomenclatura. Durante o projeto também utilizamos o GitHub como nosso controle de versão padrão, garantindo assim que o nosso projeto sempre estaria igual em todas as máquinas. Bom, o arquivo main, ele é o arquivo principal do projeto e é ele que inicia a execução do programa. Ele é responsável por pegar a linguagem do usuário e, de acordo com a linguagem do usuário, se for português, ele seta para português. Se não for português, ele seta para inglês como padrão. O usuário também pode passar como parâmetro a linguagem dele, e se ele reconhecer a linguagem, ele escolhe entre as que tem disponível, que é português e inglês. Ele também recebe o nome do próprio arquivo, porque ele carrega as classes dinâmicas, então é na main que ele seta o nome do próprio arquivo para conseguir carregar as classes que estão no arquivo jar. E, por último, ele inicia a classe view, que é onde está a interface com o usuário. E claro que tem um tratamento de exceção na inicialização da view. Bom, a classe controller é a classe onde estão os principais métodos do programa. Ela é responsável por controlar o programa. Bom, ela tem 3 variáveis principais que são responsáveis por controlar alguns status do programa. A primeira dela indica qual é a linguagem que o programa está rodando. A segunda indica o caminho aonde estão as classes de conversão. E a terceira indica qual é o nome do arquivo que foi executado, porque ela precisa desse nome de arquivo para conseguir carregar as classes dinamicamente. Bom, ela tem 4 métodos nela. O primeiro método é o responsável por carregar as classes dinamicamente e salvar essas classes num array. O segundo método, ele é responsável por carregar essas classes também, porém, o segundo método ele tem um filtro por tipo de medida. Então, ele carrega só essas classes conversoras de um tipo específico, como, por exemplo, distância. O terceiro método, ele é responsável por fazer a conversão de um valor de uma medida para outra medida. Então, ele recebe como parâmetro a medida da qual ele vem, a medida para a qual ele vai ser convertida e o valor que vai ser convertido. Esse valor ele é formatado no formato notação científica, caso passe de 7 casas decimais. E o último método, que é o método que cria a view principal do programa, e ele joga uma exceção caso dê algum erro na hora de carregar a view junto com os dados dela, que são as classes dinâmicas que são carregadas também. Languages é um enum utilizado para fazer a linguagem do sistema. Nela é armazenada uma linguagem, servindo assim para ser usada em outros métodos para fazer a comparação mediante esse objeto criado. A classe ClassFinder carrega todos os arquivos converters dinamicamente. A package name é uma variável usada para saber o pacote em que os códigos irão estar. Load classes carrega as classes dinamicamente a partir de uma array e as retorna, pegando o jar que está sendo utilizado como caminho padrão e carregando dentro desse jar, pegando cada entrada, cada arquivo que tem dentro desse jar e carregando ela dinamicamente. A segunda classe é justamente como você pega essa classe, é justamente a que carrega essa classe dinamicamente, pegando seu nome e carregando ela, seguindo diversos padrões, comparando se essa classe é realmente uma conversora ou não. A classe útil possui métodos que são utilizados em todas as classes, sem ter um objetivo específico. A getFileName ela pega um caminho e pega o último item do caminho. O Global True Scientific Notation ele transforma um número em notação científica, que é uma string, utilizando sempre sendo maior que 7 ou menor que 7. Quando isso acontece, é transformado em notação científica. O Trint os zeros string, ela simplesmente você pega um número que na verdade é uma string, e tira todos os zeros da direita e da esquerda dele. O enum measure_type foi passado pelo professor. Ela serve para conseguir você ter um tipo e uma unidade básica que representam cada converter. Ela foi usada em cada conversor de sua maneira correta. Eu trabalhei quase tudo certo. Todas as classes extend Abstract Converter. Abstract Converter possui um atributo do tipo measure_type que define qual tipo de conversão que é de acordo com o tipo enumerado setado, como por exemplo área e volume. Implementa o método toBasicUnit e FromBasicUnit, os métodos que são responsáveis por retornar o valor da conversão de acordo com a unidade de medida, e getMeasureType para recebermos o tipo da medida de conversão, e no método toString da classe, no qual setamos a língua
que vai ser exibida? Bom, a gente tem as duas classes que são modelos de combo box. A primeira classe da esquerda, ela é um modelo padrão, é um default no caso, que ela implementa a combo box model, que é do próprio Java, e ela já seta os métodos. E na direita, a gente tem uma implementação específica desse modelo, que utiliza como parâmetro um array list do tipo abstract converter. Então, a gente fez um modelo de combo box que recebe uma lista de abstract converter, que são que é a classe pai das classes de conversão. A view converter é a classe principal. A classe view converter é a classe que contém a view principal do programa. Essa view é onde é realizada a conversão. O método setConvertFrom, ele é o método que seta os valores da combo box, que contém os tipos de medidas do qual os valores vão ser convertidos. O método setComboxConvertTo é o método responsável por setar os valores da combo box, por o qual os valores vão ser convertidos. Esse método, ele chama uma função do controle responsável por filtrar os valores que vão aparecer nessa combo box. Porque como ela é segunda combo box, nela só vão aparecer os valores do tipo de medida específico da primeira combo box. Então, se na primeira for só distância, nessa segunda vai ser só distância também. O terceiro método, ConvertMeasure, ele pega o tipo de medida do qual está sendo convertida, o tipo de medida para o qual vai ser convertido o valor que vai ser convertido, e chama um método no controller que é responsável por fazer essa conversão. Ele pega o resultado dessa conversão e seta na text view respectiva, aonde fica exibindo o valor da conversão. O outro método, ele é só responsável por fazer um filtro nos valores que podem ser aceitos pela text field. Como no caso uma conversão de valores reais, ele só aceita números, vírgulas, pontos e backspace, que é para apagar o valor. No método construtor é inicializado todos os elementos da view e também já é setado a linguagem ao qual vai aparecer os elementos da view. E também é setado os listeners, que são responsáveis por chamar os métodos do qual eu acabei de falar. E nós temos a View Help, que basicamente ele mostra um pouco das funcionalidades do programa, qual é o intuito, para poder estar ajudando o usuário. Bom, os testes foram realizados durante o desenvolvimento do projeto. Conforme íamos adicionando pequenas funcionalidades, já íamos realizando os testes, e pelo fato da gente utilizar a metodologia AgilXP, o número de erros que a gente encontrava no projeto foi bem menor. Bom, o programa ele tem a função multilíngua, então ele pega a língua de acordo com o sistema do usuário, porém você pode alterar isso passando como parâmetro uma linguagem. Por exemplo, NA, que vai pegar a linguagem inglesa. Vamos executar primeiro a default, que vai pegar a linguagem do usuário, que no caso é português. O programa vai ser executado em português. Aí aparecem as medidas são separadas por tipos, e também tem o menu de ajuda ali. E conforme você seleciona uma medida em cima, as medidas de baixo são resselecionadas para ser todas do mesmo tipo. Então, potência apenas aparece, só converte para potência, força só converte para força, e assim por diante. Temos um menu de ajuda e uma opção para fechar o programa. Bom, se a gente executar o arquivo NA, como a gente passa um parâmetro, ele vai entender que é inglês e vai executar o programa em inglês. Então, tudo vai ser traduzido para inglês. E basicamente é isso. Bem, agora vamos apontar as coisas mais difíceis que foram feitas no projeto. A primeira que a gente considerou foi as interfaces. A interface foi uma coisa que a gente não mexe muito, seja lá por que motivo. A gente acaba sempre tendo muita dificuldade em fazer elas. Funciona de um jeito bem diferente de muitas outras linguagens, então sempre a gente acaba tendo alguns problemas nisso. E ainda tem que fazer ela multilingue, não ajudou muito. Não ajudou muito, acabou complicando ainda mais as coisas. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho no final. Também, outro que a gente teve grande dificuldade, mas nem tanto, foi mais pegar a ideia, foi do Abstract Converters, que a gente tinha que fazer com que várias classes tivessem a herança dela. Então a gente tentou bolar uma classe muito bem feita, que conseguisse ter todos os parâmetros que a gente queria precisar usar. Isso foi, a gente errou algumas vezes, mas acertamos no final. Depois, a classe que com certeza deu mais trabalho foi carregar dinamicamente tudo. Porque foi bem difícil a gente conseguir acertar tudo, porque muitas coisas a gente acabava errando, foi difícil pegar a ideia de como isso funcionava, por que fazer isso, mas acredito que no final a gente tenha conseguido entender bem como as classes são carregadas, usar várias coisas muito interessantes. Aprender um pouco mais sobre instância, como é que as coisas são instanciadas no Java, como as coisas funcionam, saber que o mesmo arquivo compilado pode ser acessado. Isso é muito interessante de se aprender. E eu acredito que é isso. Vou mostrar agora o JavaDoc. Mostrar o que a gente fez, como tudo. Vou demonstrar vários métodos aqui. Mas é isso. Esse foi o nosso projeto. Obrigado.